Quando vocês fazem uma análise então econômico-financeira, vocês precisam fazer a apuração do orçamento de capital, que aí seria tanto o fixo quanto o capital de giro. Como que vocês realizam essa apuração? Quando você vai fazer um projeto de instalação, de ampliação, qualquer que seja o projeto, ainda que seja determinada a capacidade instalada mesmo antes de saber quanto custa, porque às vezes acontece, falar, eu quero no mínimo, eu quero lá, sei lá, uma indústria de extração de óleos vegetais, que eu quero processar 1.200 toneladas de soja, ou de milho, de qualquer produto, né? Aí, para você saber quanto é que custa para eu fazer isso, né? Normalmente, aqui no nosso caso, a gente tem parcerias com empresas de engenharia. Né? Nós fazemos parcerias porque os fornecedores têm que mandar para nós o orçamento. E não é o orçamento só do equipamento. Você tem obras civis, instalações, máquinas, equipamentos, você tem uma série, tudo. Engenharia. Exatamente. Às vezes até o terreno, você tem que comprar também. Né? Que tem que ver uma empresa de engenharia, ver a melhor localização, e dependendo do terreno, o equipamento tem que ser outro, a construção tem que ser outra. Então acaba sendo feito. Às vezes pode alterar o Pode valor, alterar e muito, porque ele tem que ver as vias de acesso, tem que ver a instalação elétrica, se tem ou se tem que fazer, porque isso também entra no custo. Tá? E assim é um projeto que utiliza, lógico, todos os projetos de maneira geral, eles utilizam energia elétrica, fala, não tem que puxar, isso vai ficar mais caro, ou vai ficar mais barato porque é abundante, dependendo da região que vai ser o projeto, nem tem, né? Ele tem que fazer isso, então passa por isso. Então, toda essa parte de orçamento, de terreno, obras civis, máquinas, equipamentos, instalações e outros. de obra também, né? É um projeto estrutural, né? Exatamente. Inclusive agora os projetos ambientais tem que contemplar, tá? Tem ambiental também, porque sem as licenças e tudo mais, é muito difícil um projeto ir adiante, porque em algum momento, a gente vê tudo que tem acontecido ultimamente, com barragem, com isso e tudo mais, tem licença e tudo mais, né? Porque em algum momento, o seu projeto, principalmente um projeto novo, né? Ele pode ser impedido de ir para frente por falta de algumas licenças. Tem LP, Tá? LI, Isso, tudo isso. Tá? E eu tenho alguns que ainda tem que fazer um estudo de impacto ambiental, que é além disso aí, para ver se, no conjunto, o projeto não pode prejudicar o ambiente de alguma forma, no presente ou no futuro. Que se puder, se fizer isso também, não viabiliza. Não viabiliza, ele não consegue licença. O projeto pode até ser bom, mas ele pode não conseguir. Tá? Então, todo o orçamento de capital passa por um trabalho nosso, né, junto com, no nosso caso aqui, não é, uma empresa de engenharia, né, nós juntos a gente vê o que vai precisar para implantar. Quanto custa para eu fazer essa fábrica? Depois o segundo momento é quanto eu vou custar para produzir isso. Não, mas operacional, para botar ela funcionar. É que ela está colocando coração, né? Então, Custo primeiro fixo, está custo de ativo fixo e o capital de giro. Que a gente acaba chamando de o capital fixo e os dois, né? Mas o outro também. O outro também é feito. Só que é assim, o de capital, o fixo, ele é feito para você saber quanto custa o projeto. Isso, o outro já depende quando você vai ganhando com esse projeto, o resultado que você vai ter. Mas o giro, Ana, você quer dar uma explicadinha para ela como é que você... O giro, então você tem então, dois tipos de investimento ali, né? De capital você vai pegar. O fixo e o giro. O que é o giro? O giro é quanto você vai precisar de dinheiro até que você comece a produzir e vender. Esse retorno, ele vai ter o retorno operacional para poder você trabalhar na sua fábrica e ter o resultado, né? Então aí a gente vai ver. Aí já entra um pouquinho de custo. Para fazer essa necessidade de capital de giro, nós temos que ter todos os custos operacionais. Quanto vai custar a matéria-prima, quanto vai custar a mão de obra, quanto vai custar a manutenção. Então, a gente tem que ter todos esses números de custo, então a gente já sabe. Então, vou lá ter um determinado custo no ano. Tá, mas aí eu vou vender meu produto com determinado prazo, então eu vou levar lá 60 dias para receber
dos clientes. Uhum. Eu vou ter tantos dias para pagar aquela matéria-prima que eu comprei. Então, eu tenho que saber tudo isso, jogar numa planilha e vou ver quanto que eu vou precisar de capital, além do fixo, até eu ter o resultado daquela produção. Que nada mais seria, Regina, não vou complementar, uma composição, como a gente, hoje você conhece a questão de balanço, é uma composição do seu ativo circulante e do seu passivo circulante. Se você tem, dentro desse levantamento, né, o ativo é tudo que você tem lá de receber, de estoque, né, tanto de matéria-prima como de insumos, então o que você tem? Quanto mais ativo esse projeto girar, mais necessidade você vai ter de capital de giro, né? E se você tiver um ativo menor, é porque você vai ter suporte por detrás, porque você vai ter condições de pagar uma matéria-prima, um fornecedor com prazo maior. Então, ele já está, o próprio fornecedor está sendo gerador desse capital de giro, então o capital de giro do projeto ele vai ser menor. Então, é importante observar isso quando você está fazendo o projeto, para você ver essa avaliação, porque cada projeto, cada situação, ele requer um tempo de caixa, tanto no que a Ana posicionou, que é o conta a receber, o conta a pagar, né? Para você formar esse saldo, que seja qual que é a sua necessidade de giro para cada período, né? Cada ano, né? Porque esse você produzir, né? Até produzir, pagar o investimento, depois também tem isso, né? Todo ano você vai ter essa necessidade. Porque são duas coisas, né? Quando ela está na fase operacional, esse capital ele permanece. Só que a gente faz, é até importante dizer o seguinte, por que a gente faz muita separação, que as meninas estão falando, calcular certinho na hora do que você está fazendo o projeto? Porque se você for pedir um financiamento, tá? A gente fala no financiamento, você está falando de financiamento de capital, é o capital fixo e o giro. Quando você pede um financiamento no banco, são os dois que entram. Pelo menos nessa fase inicial, você pode considerar, porque a empresa não tem fôlego ainda para trabalhar muitas vezes, né? Uma empresa nova e tudo mais, então a instituição financeira pode financiar tanto o fixo quanto o giro. Tá? Embora em parcelas às vezes diferentes, mas ela financia tanto um quanto o outro. Por isso que é importante, como a gente falou, fazer uma estrutura muito bem feita, tá? Se ler ela rapidinho, observar muito bem quem é, de onde vem, como sai, de onde vem. Literalmente, né? De onde vem o dinheiro, de onde vai o dinheiro. Em quanto tempo, para o projeto ter viabilidade de ser bem avaliado, no caso de você precisar solicitar recursos, né? Para ver se realmente é viável. Nos anos vindouros, que seriam os próximos também, você tem que fazer uma remuneração desse capital de giro que você vai ter que buscar. A gente sempre coloca uma remuneração de curto prazo, né? Entende-se que o empreendedor ele vai ter que buscar isso no mercado para dar suporte também, né? Nos outros anos. Porque a Luciana colocou que quando você inicia o investimento, você pode ter uma taxa um pouco melhor, que pode abranger uma parcela disso aí dentro das linhas do BNDES, né? Que a gente tem hoje, né? Aquelas de outras instituições que financiam, que pode ter, no início, porque para poder dar fôlego mesmo, porque senão o projeto às vezes não se viabiliza. Até 1, 2 anos você vai precisando de buscar. De repente, dependendo do projeto, aí ele começa a formar um capital de giro com a própria operação, aí ele tem um capital de giro próprio. E aí ele precisa Aí de ele começa a ter resultado. Ou ainda, ele precisa buscar menos. Buscar menos. Buscar acho difícil, hoje ninguém busca nada. Porque sempre em algum determinado momento. Busca menos. Do jeito que você trabalha, você pode buscar menos, porque não tem problema. Às vezes até bom para a empresa, né? Porque ela está no mercado. Só que se ela conseguir repassar isso para o produto, mas como evita de pagar juros desse capital de giro. Isso seria uma operacionalização no dia a dia, mas como a gente está falando de um projeto, quando a gente elabora, você sempre já posiciona o cálculo de todos os anos, conforme você está fazendo lá, se é um projeto que você está estabilizando lá 10 anos para análise, você está colocando todo ano, você tem uma necessidade de capital de giro para você mostrar que você precisaria ter uma remuneração desse dinheiro e buscar no mercado financeiro também.